Olá, queridos estudantes do Terminante Online, professor Sandro Massarani, e vamos nesta aula falar sobre a era stalinista da União Soviética. Essa aula é uma espécie de continuação da aula de revoluções russas. É importante que vocês assistam também. Aula de revoluções russas. Temos aqui um recorte, uma foto, tinha muito mais pessoas, mas um recorte onde temos três grandes nomes da história da União Soviética, da história da Rússia, né, na primeira metade do século XX. Temos aí Joseph Vissarionovich Stalin, né, na esquerda, o homem de aço. Stalin significa o homem de aço. No centro temos o Vladimir Lenin e na direita temos Leon Trotsky. O Lenin nasceu na Rússia, o Stalin na Geórgia e o Trotsky na Ucrânia. O Lenin e o Trotsky são teóricos, grandes teóricos do socialismo, do imperialismo, que têm seus textos analisados hoje. O Stalin não é um teórico, mas ele vai crescer muito dentro do partido bolchevique, do Partido Socialista Russo, a partir, né, das suas ações efetivas, né, de se estabelecer no poder, de sempre ser alguém, entre aspas, de confiança, que está disposto, inclusive, a sujar as mãos para poder realizar as vontades do partido. Então, ele é tido como alguém, de certa forma, onde você poderia depender dele para alguns tipos de serviço. E aí o Stalin, que ele nasce numa família muito pobre, a mãe dele tinha vontade, ele chega a estudar, né, para ser padre, acaba desistindo para poder entrar no Partido Socialista, né, na ala dos bolcheviques, enfim. Bem, o Lenin, como comentamos no final da aula de revoluções russas, o Lenin ele vai ter diversos problemas sérios de saúde no início da década de 20, acaba sofrendo um derrame, né, vários acidente vascular cerebral, acaba incapacitado e logo depois ele vai vir a falecer. Mas com o Lenin já bem debilitado, começam as disputas internas para ver quem seria o sucessor do Lenin. Muitos vão defender o nome do Trotsky e outros tantos vão defender o nome do Stalin. O Lenin, pessoal, ainda em vida, ele já fazia, entre aspas, uma espécie de alerta de que o Stalin talvez não fosse um bom nome, porque ele tinha uma grande sede de poder, vamos dizer assim, seria muito centralizador, e isso não seria bom para o partido. E foi de fato o que acabou acontecendo em relação à questão da centralização do poder. Então a grande disputa para a sucessão do Lenin ficou mesmo entre o Stalin e o Trotsky. Quais eram as diferenças ideológicas principais entre esses dois políticos? O Trotsky ele defende uma revolução socialista permanente, que deve ocorrer em escala planetária, o trotskismo. O que o Trotsky vai argumentar? Inclusive nos textos do próprio Marx, a revolução operária ela seria uma revolução operária, viria a partir de países com industrialização desenvolvida, que não foi o caso da Rússia. A Rússia não tinha uma indústria muito desenvolvida e a revolução acabou vindo por outros desdobramentos. Então Trotsky vai argumentar que para a revolução na Rússia dar certo, para o socialismo dar certo, ela tem que acontecer em países desenvolvidos. Teria que acontecer na Inglaterra, teria que acontecer na Alemanha. Então que era importante que a União Soviética focasse nesse avanço do socialismo em escala planetária. Já o Stalin, de certa forma, com mais pés no chão, vamos dizer assim, vai defender o conceito de socialismo em um só país, que naquele momento parecia ser algo muito mais viável do que uma revolução internacional. Ou seja, solidificar o socialismo na União Soviética primeiro, centralizar da maior forma possível o poder, que foi o que ele fez, e a partir do final da Segunda Guerra é que nós temos uma significativa expansão mundial soviética. E aí deixa um pouco de ser socialismo em um só país. Mas nesse período crítico, a partir da morte do Lenin, do afastamento do Lenin até a Segunda Guerra Mundial, o Stalin, a sua ideia de socialismo em um só país, vai ser a ideia, ainda mais com a crise de 29. A gente vai ver isso na aula do período entre guerras, que a União Soviética acaba saindo, de certa forma, ilesa da crise de 29, porque ela não tinha uma expansão de contatos, uma expansão econômica, uma interligação econômica significativa com outras nações. Então Stalin acabou sendo o vencedor, até porque a sua proposta era algo ali mais plausível naquele momento. Além do Stalin ter, de certa forma, um poder, um maior número, né, de apoiadores dentro do partido, ao contrário do Trotsky,
que vai acontecer? O Stalin vai começar, né, o chamado Grande Expurgo, uma perseguição gigantesca contra seus opositores dentro do partido. Ele quer realmente agarrar, né, o poder com mãos de ferro, né, ou de forma aí, um trocadilho com mãos de aço, e começa então a executar e perseguir milhares e milhares de opositores dentro do Partido Socialista, inclusive o Trotsky. O Trotsky ele vai acabar se exilando, saindo da Rússia, indo para a Europa, depois vai para o México, onde inclusive ele tem um romance com a famosa pintora mexicana Frida Kahlo, mas acaba assassinado por um jornalista espanhol, dentro desse contexto de perseguição da União Soviética, a perseguição do Stalin ao Trotsky. E é interessante, pessoal, que o Stalin não vai querer somente apagar fisicamente seus opositores, através de assassinatos. Ele também vai querer apagar da memória. Então nós temos aqui, por exemplo, uma foto onde no centro temos o Lenin e o Trotsky. E essa foto ela vai sofrer uma espécie de... vai sofrer alterações e geralmente é divulgada a foto sem o Trotsky. Reparem bem, estou mudando aqui a imagem. Ó. Temos o Lenin no centro e o Trotsky. Então, uma máquina de moer reputações, de apagar da memória das pessoas, um assassinato da própria imagem, não somente um assassinato físico. O Stalin vai fazer isso com muitos políticos influentes, a ideia de você eliminar da memória a existência do indivíduo. Então, temos Lenin, Trotsky, agora só o Lenin, não há mais nas fotos de divulgação a imagem do Trotsky. Então é uma estratégia, de certa forma, que provou-se eficiente. Bem, vamos falar então, agora que o Stalin chega ao poder, as principais características da era stalinista. Já vemos aqui uma propaganda, né, do Stalin, grande timoneiro, né, pilotando o navio, que é a União Soviética. A economia, pessoal, de um país socialista é uma economia planificada. A gente comenta um pouco isso na aula de Revolução Industrial. Na medida que o Estado é considerado, muito entre aspas, a maior empresa, na verdade o Estado detém os meios de produção, o Estado controla quase que toda a economia e precisa então realizar planejamentos a médio e longo prazo. Então a gente chama esse tipo de economia, de um país socialista, de economia planificada. Então o Stalin vai planificar, isso foi na época uma grande inovação, ele vai planificar a economia russa através de chamados planos quinquenais, que seriam planos com metas a cada 5 anos, que depois vão ser copiados por outros países socialistas, própria China, Cuba, etc. Então ficou uma espécie de norma de economia planificada, esses planos quinquenais que o Stalin vai implantar na União Soviética. Quais eram aí os principais objetivos do Stalin? Desenvolver a indústria soviética, principalmente a indústria de base, a indústria pesada, e coletivizar a agricultura, para que pudesse ter um maior fornecimento de alimentos. A gente vai ver um pouco disso já já. A indústria pesada soviética se desenvolve, pessoal, em tempo recorde. Há todo um direcionamento para o desenvolvimento dessa indústria de base, alcançando elevados níveis que acabam equiparando, em poucos anos, a União Soviética com os países ocidentais desenvolvidos. Então há um desenvolvimento industrial muito rápido e muito intenso da indústria pesada soviética. Isso sacrifica indústrias mais leves, né? Isso sacrifica indústrias pequenas. Então, na União Soviética era comum, muitas vezes, você ter produtos derivados da indústria pesada, mas uma carência enorme de pequenos produtos derivados de menores indústrias. E muitas vezes também esse foco no desenvolvimento industrial, da indústria pesada, acaba sendo incapaz de fornecer uma melhor qualidade de vida e até de alimentação para a população. Vamos ter, né, durante o período stalinista, várias grandes fomes, vários problemas que vão ocorrer diante dessa política econômica soviética. E aí temos a grande questão da coletivização da agricultura. Nós vamos ter... O sistema é mais complexo, mas de forma geral, temos as kolkhozes, estão fazendo as coletivas, e sovkhozes, fazendas estatais. Então nós vamos ter essa divisão na coletivização da agricultura. Mas, tanto kolkhozes quanto sovkhozes, o Stalin vai obrigar a migração de camponeses para essas fazendas, para que possa ter uma melhor distribuição desses camponeses ao longo do gigantesco território
soviético e que possa ter uma maior produção de alimentos, mas isso vai ser um grande fracasso. Inclusive, milhões e milhões de camponeses vão morrer nesse deslocamento obrigatório pelo Estado. Então, nós temos aí problemas sérios, né, de fome, de produção de alimentos, por causa, né, de como foi feito o processo de coletivização e também do grande foco em indústria pesada. A União Soviética ela vai lutar contra esses problemas, ela vai enfrentar esses problemas durante décadas, até o seu colapso na década de 80, início da década de 90, que a gente vai analisar nas aulas de Guerra Fria. Bem, pessoal, Stalin ele vai ter participação central na Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver isso na aula de Segunda Guerra. A União Soviética é, de certa forma, a principal rival da Alemanha nazista, né? As grandes batalhas da Segunda Guerra e o grande conflito, basicamente, é a Alemanha e a União Soviética. Lógico, né, a importância das outras nações, importância crucial, mas a Alemanha e a União Soviética é um dos conflitos chaves da Segunda Guerra, onde nós temos a vitória soviética, o que vai fortalecer muito a União Soviética. A gente vai ver isso na aula de Segunda Guerra. Mas o Stalin ele vai falecer em 1953 de hemorragia cerebral. Alguns discutem, ainda há uma discussão se ele teria sido assassinado ou não. Isso vai ser, não há documentos, né, que provem isso, mas o fato é que Stalin, inclusive, vai ficar durante alguns dias, né, agonizando, sofrendo com a hemorragia, vindo a falecer. E isso vai provocar uma grande ruptura no socialismo mundial, porque chega ao poder na União Soviética o Nikita Khrushchev, a gente vai ver isso nas aulas de Guerra Fria, que ele tem uma linha de pensamento diferente, que é contra o culto à personalidade. O Stalin, nesses seus anos de poder, centralizou tanto as decisões soviéticas que virou uma espécie, entre aspas, de Deus, né? Onde a sua palavra tinha que ser obedecida. E isso vai provocar uma grande ruptura no socialismo mundial, a China vai romper com a União Soviética por causa dessa mudança de rumo que a União Soviética vai tomar após a morte do Stalin. Mas isso a gente vai ver nas aulas de Guerra Fria. Espero que vocês tenham aprendido bastante, bons estudos e até a próxima aula.